sou a Karina Pacheco. E eu sou a Lorena Lima. E esse é o 19 horas da manhã. Gente, é o seguinte, a gente está voltando, para você que já estava aqui desde muito tempo atrás, a gente está voltando de um hiatus, tá? Porque agora é chique falar hiatus. Mas, para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente vai te situar. A gente estava numa pausa meio que forçada, né? E agora a gente está voltando, você está ouvindo esse episódio e a gente vai falar sobre o que todo mundo está falando, que é quarentena. E claro, como de costume, a gente vai falar do nosso jeitinho, né? Que, né, o nosso jeitinho que super, né? As pessoas adoram, né? Cativou o povo brasileiro. Tá, e um adendo, a série dos episódios da quarentena vai ser Quarentena Series, tá? Que eu anotei aqui no meu caderno e tá escrito Quarentena Series. Então vai ser esse o nome dessa sequência de episódios que vão estar saindo durante a quarentena. Que vão ser episódios diferenciados também, né? Que não é no padrão que a gente geralmente faz. Aí a gente vai estar fazendo episódios um pouquinho menores, um pouquinho mais sucintos. Nem sempre vamos estar todas aqui, mas a gente segue indo. Gente, é o seguinte, ó, você que acompanha a gente já desde um tempinho atrás, deve estar sentindo falta de uma terceira pessoa, né, que é a Emily. A Emily, ela é o terceiro membro daqui do nosso podcast, e aí ela tirou um tempinho para ela durante essa quarentena, né? Mas eu tenho certeza que logo, logo, né, ela vai estar aqui com a gente em outros episódios. Como a Lorena falou, esses aqui são um pouquinho diferentes. Cada um, até o formato que a gente está gravando agora tá um pouquinho diferente, porque a gente está, né? Por exemplo, eu tô aqui, né, na minha casa, a Lorena está lá na casa dela. E é isso, tipo assim, em cada um na sua casa. Então a gente está usando outras ferramentas. Então meio que a gente está voltando, né, de um jeito que a gente não estava acostumado antes. Lorena, você pode introduzir, né, a nossa programação? Então, dando início à nossa série de quarentena, de episódios da quarentena, a gente separou esse primeiro episódio para a gente estar falando sobre o que aprendemos e reaprendemos nesse período de quarentena. A gente está passando por uma situação muito atípica, né? Eu realmente não imaginei durante a minha vida toda que eu estaria passando por uma situação como essa em 2020. 2020 era um ano que todo mundo, realmente todo mundo esperava assim que fosse o ano da virada, que a gente ia assim, tipo assim, demorou pra balar, entendeu? A gente ia realmente colocar tudo em ordem, todo mundo ia conseguir dar uma virada na vida, porque era o início de uma nova década, e pá, a gente tá na situação que a gente tá agora, né? Também não imaginava que eu iria passar por uma situação, né? Como é que fala, né? A palavra quando é histórico, tipo assim, por uma parada histórica que eu tô passando agora. Mas é isso. Eu vou contar para os meus netos, né, tudo que está acontecendo com muita aventura e emoção, mas na verdade eu Tipo fico em isso. casa. Então a gente pensou em falar dessa série, fazer essa série, porque a gente não tá vendo outras coisas, a gente não tá saindo, não tá tendo outras aventuras, mas também porque é uma situação tão atípica que, assim, a gente teve muitas reações, muitas reações. Então, assim, por que não assim, documentar essas reações? O que uma jovem de 24 anos faz durante a quarentena? Uma jovem comum, uma jovem normal. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio. Então, ninguém imaginou, na verdade, né? Porque a gente só lê essas grandes catástrofes e vê de longe, porque, né? Pra quem não sabe, de novo, a gente mora no fim do mundo, que é o Amapá, em Macapá. E ainda assim, quando a gente vê essas coisas grandes acontecendo, são muito longe, né? Então a gente nunca esperou passar por que é uma pandemia, né, mundial, assim. Acho que, óbvio que nenhuma das outras que aconteceram as pessoas esperavam, mas a gente, sei lá, né, a gente pensa, pô, 2020 já temos várias tecnologias, não vai acontecer nada assim muito. A gente, sei lá, né, a gente já tá o quê? 5 meses? Que é pra tá, pelo menos, né, a maioria era pra tá de quarentena. E mudou tudo, né? Mudou os nossos hábitos, a nossa rotina, mudou toda a nossa vida e, tipo, não tem como voltar mais atrás. Por mais que a gente volte nossas rotinas, nunca vai ser mais a mesma coisa do que era antes da pandemia.
Tu mencionou uma parada muito interessante, que é essa questão do, tipo assim, a nossa vida ela não vai mais voltar ao normal, né? E eu vejo muitas pessoas falando bem assim que, pô, vamos voltar à nossa vida, vamos começar a abrir as coisas e tudo mais. E muitas pessoas falando na internet que, assim, falar que vamos voltar ao normal é como se a gente estivesse banalizando todas as mortes, né, que aconteceram. Então, assim, para ver como mudou a nossa vida. Por exemplo, eu não consigo mais sair na rua sem um pouquinho de preocupação. Um pouquinho não, né? Sem me preocupar. E aí você não consegue mais, entende? Eu tava assistindo a novela com a minha mãe e, tipo assim, as pessoas entravam de sapato em casa e, tipo assim, se abraçando. E a gente achando super estranho. E hoje, pra gente, sabe? Agora, antigamente que a gente comprava as coisas e trazia do jeito que tava e jogava em casa. Nossa, eu acredito que eu nunca mais vou fazer isso. Então, o que entrar, eu vou continuar com o hábito de limpar. E eu fiquei assim, não tem como a gente falar, pô, vamos voltar ao normal, vamos seguir a nossa vida. Como eu vi muita gente chegar pra mim e falar bem assim, olha, a gente é jovem, a gente não pode deixar que isso nos abale, assim, assado, vamos viver nossa vida. E eu fiquei assim, meu, não é assim que funciona, sabe? A gente não tá pra brincadeira, essa situação não tá pra brincadeira. E viver uma situação como essa, só assim, só veio mostrar revelar muita coisa, sabe? Tipo, das pessoas, né? De quem realmente tem empatia, de quem realmente respeita. É porque tem aquela coisa também, né? Muita gente que fala essas coisas de vamos agir como se tudo estivesse normal. É muito de quem acho que não Ai, como que fala a palavra? Viveu, de Experienciou, não, quem essa palavra não existe. viveu ou Experimentou, sei lá. presenciou. De quem viveu essa experiência de perto, né? Porque, tipo, aqui na minha casa, né? Minha mãe que trabalha, tem uma rotina, né, de hospital e tudo mais, que trabalha com isso. Então ela teve que ficar isolada em casa, ela teve que ficar. E ela tava muito mal. Então, tipo assim, tu vê uma pessoa que tu gosta, né, ama, e ter que estar convivendo, e aquela pessoa assim, definhando e tu não poder fazer nada, e tipo, não só isso, mas tipo, na casa da minha avó, né, que ela não mora aqui nessa cidade, ela mora em outra cidade do interior, que também todo mundo ficou, e a minha avó ficou muito ruim, ela foi pra UTI várias vezes, meu avô também. Então, tipo assim, é meio impossível a gente agir com normalidade em relação a essas coisas, porque a gente sabe o quão sério é, e que não é, assim, uma simples gripe, não é tipo assim, um mal-estar. É algo muito sério e que realmente é uma situação muito pesada, sabe? E como, né, a gente estava falando, daqui não tem mais como voltar. Daqui a gente vai continuar vivendo com esse medo. E como eu falei antes, né, a gente está em 2020. Quando que a gente pensou que a gente ia passar por um negócio desse em plano 2020? Então, a partir de agora, a gente vai ficar assim, e aí? E a próxima? Será que tá vindo? Quando que vai ser? Sempre vai ter aquele medo, sabe? Aqui em casa, mas notícias boas. Por exemplo, aqui em casa a gente não pegou, ninguém foi infectado, sabe? Mas a gente tava assim, louco. Tipo assim, não entra em casa com nada. Não entra com essa roupa. Tira lá Sim. fora. Passa o álcool em gel. Na verdade, a gente tá assim até agora, entende? Claro, pra gente nunca. A gente não foi infectado, então, tipo assim, a gente não pode ser infectado agora, entendeu? Agora que eu não vou, entende? E eu tô vendo muita gente falando bem assim, pô, já peguei, né? Então tá aí. Mas, amigo, eu não peguei, tá entendendo? Eu não vou morrer na praia agora. Eu não quero, me E não deixa usar minha quero. máscara. Então, tipo, falta essa questão do respeito, né? Tipo, Já é assim, normal, imagina exa no meio da pandemia. exatamente. Mas, assim, muita coisa ruim aconteceu, mas pra gente que ficou em casa, foi assim um momento também de muito aprendizado, né? Onde a gente aprendeu e também a gente passou a reviver alguns hábitos que estavam lá, né, na caixinha e que a gente não praticava há tanto tempo. E foi isso muito que aconteceu durante uma conversa, né, que a gente estava tendo, uma reunião do 19, porque a gente é profissional, sempre vou falar isso aqui. E a gente meio que chegou, né? Tipo, poxa, a nossa vida mudou pra caramba, a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia antes, ou coisas que a gente tinha deixado de fazer. Então a gente trouxe essa lista aqui
né? Assim, a gente não tá falando de, tipo assim, ai, a gente foi super proativa e não sei o que mesmo. Na verdade, foi uma questão mesmo de reencontro, né? Exato. De tipo assim, olha, eu, Até porque da minha parte foi mais nada de produtividade mesmo, mas enfim. a gente vai contar um pouquinho do que rolou, né? Do que a gente fez, de como a gente, né, lidou com lidou, tá certo? De como a gente reagiu diante das situações. Eu acho que o meu primeiro tópico, o que eu aprendi durante essa quarentena, né, enquanto eu tava em casa, assim, foi me organizar. Mas é aquele meu organizar, tipo assim, organizar do jeito da Karina, que, tipo assim, pra você pode não estar organizado, mas pra mim está. Mas eu consegui me organizar no ponto de conseguir organizar meus conteúdos. Para quem me acompanha no Instagram, @carinaspacheco_, viu que eu comecei a postar muitas coisas, eu comecei, né, a me programar um pouquinho mais, coisa que antes eu não tinha tempo. Por exemplo, eu saía assim, 5h30 da manhã e voltava tipo 11 da noite para casa. Então agora, durante a pandemia, eu tive nessa organização para trabalhar um pouquinho mais nas minhas coisas, nas coisas que eu gostava, que eu queria há muito tempo fazer e não podia, né? Tá, nessa questão assim de aprender, tipo, não é que eu não praticava, mas meio que deu pra dar atenção a isso melhor agora, né? Durante a quarentena. Que é uma questão de ter mais atenção, né? E carinho com o meu corpo e a minha mente. No sentido de. Eu não sei explicar, porque quando a gente tá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fazendo mil e uma tarefas e tudo, a gente sempre vai adiando as coisas, né? Tipo, fazer exercício, fazer um alongamento, fazer uma meditaçãozinha. São coisas assim que a gente fala, vou fazer, mas nunca faz, né? A gente sempre, tipo, como pessoas que têm rotinas muito cheias, né? Tipo, Karina, eu, pelo menos quando não tava na quarentena, né? Sei lá, chego em casa à noite e aí a gente só quer o quê? Tomar um banho, comer e dormir. A gente não pensa assim, vou ali, vou agora botar como é que fala? Uma meditação guiada e fazer e tudo. E aí, tipo, nesse tempo, porque a gente não tem muito o que fazer, né? Eu realmente decidi que eu ia botar isso em prática. Não só falar, mas realmente botar isso em prática. Então, tipo, eu realmente comecei a fazer exercício e não pra ficar sarado ou alguma coisa, mas pra, tipo, como eu falei, ter essa atenção com o meu corpo, né? E na questão também, né, de mental, assim, de dar aquela pausa, de parar pra pensar nas coisas e agradecer. Enfim, todo esse papo de, de ficar bem com você mesmo, né? No meu caso, tipo, eu não fiz uma gota de exercício físico durante a pandemia, durante a quarentena. Mas E está tudo tudo bem, bem! Na verdade, tá tudo numa tudo nice. E, bem. tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar trabalhando. E aí, mas aí é um outro problema que eu não vou colocar aqui, senão a gente vira uma sessão de terapia, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer gerar gatilho em ninguém, tá bom? Sim. Longe de mim. Mas assim, né, eu fiquei muito feliz, não só assim, claro, pelo fato de ter começado a trabalhar nos meus projetos pessoais, mas também porque eu comecei a me entender melhor e eu comecei a entender como é que eu trabalho, como é o meu processo criativo. Gente, eu nunca imaginei que, tipo assim, eu em casa fosse entender como é que funciona o meu processo criativo. Tipo assim, como é que eu crio tal coisa? O que eu preciso fazer para criar? Hoje eu já sei, entende, fazer isso porque eu parei e comecei a ver o que eu estava fazendo. Antigamente eu fazia porque era trabalho, porque era demanda e eu estava meio que no automático. Então isso me fez parar um pouco, sabe? E tipo assim, ei, vamos, agora você vai ter que ficar assim, desse jeito, você não vai mais correr para todos os cantos, você vai ficar em um lugar e você vai ter que fazer isso assim, de lá. Durante a quarentena, eu pensei, assim, que eu fosse ficar muito ruim, sabe, muito mal, assim, tipo, minha cabeça ia ficar, assim, eu ia pensar muitas coisas, enfim, porque eu vi muitas pessoas relatando que não estavam tão bem. E aí, só que assim, eu não fiquei. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque enquanto eu estava na correria, meio que eu estava um pouco desestabilizada, mas quando eu parei, meio que foi.
para organizar tudo, sabe, na minha cabeça. Eu comecei a botar tudo em ordem. Eu, eu falo aprendi porque é mais no sentido de eu aprendi a gostar e valorizar, né? Tanto na questão lá dos exercícios e tudo mais, outra coisa que eu aprendi assim a valorizar é a questão de ter uma rotina. Eu nunca achei que eu era uma pessoa que precisava ou que gostava de ter uma rotina. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, gosto de fazer as coisas na hora que eu quero, do jeito que eu quero e etc, né? Só que durante a quarentena, né, como a gente não tem aquela correria toda, eu meio que percebi que em algumas coisas sim a rotina ela é o que me mantém sã, entre aspas, e grande parte das pessoas. Eu acho que principalmente assim para quem tem ansiedade e tudo mais, tu saber o que tu vai fazer te dá um pouco mais de alívio. Tipo, eu criei toda uma questão, né, de acordar e me alongar e arrumar a cama e, sabe, Meu, tu tá muito, muito numa vibe bem-estar, caraca. tipo, exato. E aí eu vou e arrumo a cama, e aí eu vou e lavo meu rosto, faço meu skincare matinal ali, planche. E aí, tipo assim, eu nem pego no celular. É uma coisa que me ajudou muito a ter um dia mais produtivo. E aí eu nem pego no celular até então. E aí eu vou, tomo meu café, tranquila, de boa. E aí que eu vou olhar, tipo assim, tem uma mensagem, alguém me ligou, mas tipo assim, não fica, sabe, aquela tua hora no Instagram. Uma parada que essa quarentena trouxe pra mim, eu provei todos os chás de todas as plantas possíveis que indicavam, eu tomei. Eu tomei tanta coisa ruim, tanta coisa que se me derem um copo, uma garrafa de, sei lá, vira aí um litro de tequila, eu viro sem fazer cara feia e sem limão. Porque eu tomei tanta coisa. Juro, gente, uma vez eu tomei chá de mastruz. Ui, De mastruz não, de amor crescido. Gente, amor com crescido. azeite, eu tomei azeite. Eu tomei tudo o que vocês. Assim, gente, sério. Eu virei, eu não sei como eu transcendi. Eu Eu sou um novo transcendi. ser humano agora. Uma parada que eu acho que eu percebi também, eu tô muito mais próxima, assim, da minha família, eu tô muito mais com esse contato, porque como eu falei, não é porque eu sou uma filha ruim, não é isso, gente. É porque eu saía realmente, eu passava o dia inteiro na rua. Então, tipo assim, eu voltava muito tarde, porque eu tinha que estagiar, estudar e estudar. E aí eu voltava pra casa de noite. Eu já sou o contrário. Agora eu percebi que o quanto eu realmente gosto de ficar sozinha. Menina, eu amo ficar sozinha, tu não tá entendendo. Tipo, agora a gente passa muito tempo juntos. É porque eu sou criança, eu sou criada só, né? Sou filha única e tudo mais. Eu fui criada com os meus tios mais novos, mas ainda assim, né? Era só eu de menina novinha, então, tipo, eu ficava meio alone. E eu tenho muito isso da minha rotina, assim, eu sou uma pessoa muito chata. Então, tipo, de, de limpar a casa e a casa ficar limpa, porque eu limpei a casa. Então, tipo assim, quando tá todo mundo em casa, não tem como a casa ficar limpa, porque tá todo mundo em casa. Então isso me irrita, entendeu? E aí, tipo, eu quero ficar em silêncio. Toda tarde é muito. A tarde é linda. E eu fico, tipo assim, na janela, olhando, sabe? Sabe, uma mania que eu comecei a pegar é sentar na frente de casa. Eu já tô virando uma senhora de idade já. No meu pátiozinho, dá umas 5 horas da tarde, deu na hora aqui de ir pro pátio. Já dou aquela sentada no pátio, já fico olhando o céu, que está, né, colorido. Nossa, assim, eu olho e falo bem assim, meu Deus, que vontade de praticar uma atividade física. É por causa disso, né, que não faz, né? Mas aí a gente sabe que a gente não Uhum, pode entendi. sair, né, minha gente? Eu fico, que vontade de dar uma caminhada. Aí eu lembro, não pode, tem que ficar em casa. E eu falo, vou ficar em casa então. Eu nunca tinha reparado assim muito, né? Mas é como a minha mãe me falou, né? Que ela falou, filha, tu já vivia na rua o tempo todo. Então, tipo assim, tu já queria chegar em casa, entende? E não parava pra olhar o pôr do sol, tá entendendo? Outra coisa que eu reaprendi também, que eu resgatei, na verdade, né? Eu tô a pura leitora, que, né, fico olhando o blog de leitura,
né? Eu sigo os resenheiros de YouTube, de coisa, que é pra ver resenha de livro. Eu tô toda trabalhada na leitura, né? Aí eu tenho o Scoob, que é pra quem não sabe, é uma rede social que lá tu fica atualizando negócio de livro. E aí eu também já estou lá no Scoob agora, voltei, né? E comprei um Kindle que é pra ler, que eu já tava super da leitura quando começou a quarentena, mas eu tava lendo no celular, pelo aplicativo do Kindle, que eu indiquei lá no Instagram, hein? Do 19, pode ir lá e seguir, olhar que tá lá. E aí eu fui, comprei um Kindle também, que eu vendi minhas coisas tudo, né? Que eu peguei na quarentena, vendi minhas coisas tudo. E aí eu fui lá e comprei um Kindle. E tô super leitura. Tipo, era uma coisa que, meu Deus, eu sentia muito saudade. E a gente, de novo, né? A gente, na nossa rotina diária, não tem muito tempo. E acaba esquecendo dessas coisas, assim, que dão prazer de verdade pra gente, né? E que a gente só foca naquilo de assistir série, um filme, assistir uma série, um filme, nananana. E aí a gente acaba esquecendo de coisas, né? Outras coisas que a gente faz que demandam mais trabalho, né? Como ler e etc. E aí eu, como agora, né, tem tempo, eu voltei a isso e eu tô a louca dos livros. Não tá entendendo? Tô surtadíssima. Deixa eu ver o que que eu fiz de muito. Ah, uma coisa que eu fiz, eu consegui, gente. Eu fiz amizades também na quarentena. Eu não, assim, eu consegui. Eu pensei que eu não ia fazer novos amigos. Mas, gente, eu fiz amizades, assim. Nunca duvido da minha capacidade de fazer amizade. Consegui fazer amizade no meio de uma pandemia. Só não consegui, né, um emprego ainda. Mas a gente vai conseguir. E vocês aí? Comenta lá no Instagram, nos coisas tudo. E aí? O que que você aprendeu nessa quarentena? O que que você reaprendeu nessa quarentena? Hábitos antigos que você resgatou? Fica de olho no nosso post, galera. Segue lá o @19M da manhã, tá bom, gente? Olha, link em bio, tá? Link na bio. Entra lá no meu Instagram, entendeu? Segue a gente que a gente segue de volta, tá ligado? A gente segue de volta real, tá? A gente já vai encerrar agora esse episódio, porque a gente já falou demais, como sempre, né? Gente, muito obrigada. Tenho que agradecer a você que ouviu a gente até agora, né? Ficou aqui com a gente interagindo. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau. E é isso, tchau.